E aí, galerinha do nono, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ângulos. Tá lá na página 131 do livro de vocês, tá? O que é ângulos? São duas semi-retas com a mesma origem. Então, vamos lá. Nós já vimos no estudo do nosso vídeo passado o que são semi-retas, né? Semi-retas são aqueles segmentos que têm começo, mas não tem fim. Então, o ângulo são duas dessas. Então, vamos traçar aqui a nossa primeira semi-reta, né? Então, ó, ela tem começo, mas não tem fim. E é duas com a mesma origem. Então, se a primeira vai se originar daqui, ó, a segunda também, ó, originou-se, tá vendo? Então, essa abertura que essas duas semi-retas fazem, que é chamado de ângulo. Show? Deu para entender, então, direitinho o que é ângulo. Agora, vamos lá. Nós temos elementos nos ângulos. Quais são esses elementos? Vamos começar. Se eu tenho uma semi-reta e ela tem origem, a gente vai colocar sempre uma letrinha aqui. Aqui eu vou dar o exemplo, aqui vai ser, ó, show? Letra maiúscula, porque é um ponto. Então, aonde vai se originar a semi-reta, ela tem um nome especial, tá? Vértice. Agora, lados. Vamos lá. Tem um lado de cima e o lado de baixo. Não fica feio estar falando assim? Então, como que a gente vai escrever e identificar os lados de um ângulo? Vou colocar um ponto aqui em cima e vou colocar um ponto aqui embaixo. Se são pontos, vou usar letras maiúsculas. Então, aqui vou colocar o A e aqui vou colocar o B. Posso colocar qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. Show de bola? Então, aqui, ó, vai ter essa aberturazinha aqui, ó, tá vendo? Que é o ângulo, tá? Aquilo dali que a gente vai medir. Já vou chegar nessa parte. Então, vamos lá. Se lá na nossa prova ou nas nossas atividades estiverem assim, identifique os elementos de um ângulo, como vocês irão identificar? Vértice. Vértice é aonde vai se originar as duas semi-retas. Ó, se originou desse ponto aqui. Qual o nome desse ponto? Ó. Então, vou colocar o O aqui. Show? Só isso. Lados. Então, ângulos, nesse daqui eu tenho dois lados. Eu tenho o lado de cima e o lado de baixo. Não são duas semi-retas? Então, ó, aonde que origina-se a de cima? No O e passa pelo ponto B. A de baixo, ó, O e passa pelo ponto A. O, B, O, A. Coloquei, mas tem só um bisuzão para vocês lembrarem. Toda vez que vocês forem escrever lados, você tem que colocar esse tracinho, porque esse tracinho significa que é um segmento de reta, tá? Então, em cima, qual esse nome desse lado do ângulo? OB, do de baixo, OA. Ângulo, propriamente dito, essa partezinha aqui que abriu. Como originou-se esse ângulo? Preste atenção. Ele veio do ponto B, passou pelo ponto O e veio para o ponto A. Aí eu consegui fazer essa abertura. Mas como eu vou escrever aqui? Ó? Então, eu vou escrever A, O e B. Mas aonde que eles têm um ponto em comum ali, ó? É no O, não é na vértice. Então, em cima do ponto da vértice, eu coloco um chapeuzinho mesmo, tá? Desses acentos do vovô. Deu para entender? Então, vamos lá. Aí, começamos. Quando a gente pergunta assim, quantos metros você tem? Qual é a sua altura, na verdade, a pergunta? Você vai me responder que tem 1,30 m. Você, quando vai comprar alguma coisa líquida, você compra em litros. E o grau? Como que a gente responde quanto mede essa abertura? Nós respondemos assim, ó, 50 graus, 30 graus. Então, vamos lá. A unidade de medida de um ângulo é o grau. Como que eu escrevo? Preste atenção. Vim aqui, faz de conta que medi, tem 30 graus. Então, ó, 30 e uma bolinha aqui em cima, 30 graus. Tá? Não tem aquele tracinho embaixo não, tá, galerinha? Só a bolinha. Aí, outro exemplo. Medi 50 graus, ó. 50 e vou colocar a bolinha lá em cima. Graus. Só isso. Então, a unidade de medida de um ângulo, graus.
Como que eu vou medir isso? Quando eu vou medir sua altura, eu uso aquela fitinha lá da costureira, grandona, não é? Agora aqui, como que eu vou... Qual é o instrumento usado para medir o ângulo? É o transferidor. Aquele negócio que vocês traziam, ó, tá vendo? Em sala de aula. Isso daqui é o transferidor. É com isso daqui que a gente mede os ângulos, tá, galerinha? Então, vamos lá. A unidade de medida de um ângulo é o grau. Instrumento usado para medir o ângulo é o transferidor. Depois de você já conhecer isso tudo, a gente vai classificar os ângulos. Como que você vai classificar os ângulos? Através da medida dos seus ângulos, quanto mede. Então, vamos lá. Ângulo reto. O ângulo reto, ele sempre vai estar medindo 90 graus. Você vai ter um desenho. Se ele estiver lá indicando que é 90 graus, ângulo reto. Então, ó, como que eu posso também estar indicando? Ó, tá vendo a abertura aqui? Eu vou colocar aqui, ó, 90 graus. Mas o ângulo reto, para ele me ajudar em algumas outras explicações, foi criado um símbolo para esse ângulo reto. Que é, sabe qual o símbolo? Ó, esse quadradinho aqui no meio, ó. Eu colocando esse quadradinho aqui, que significa a mesma coisa, 90 graus, e esse quadradinho também significa 90 graus. Show? Então, quando você vê esse desenho aqui de um ângulo e tiver esse quadradinho, ângulo reto. Se tiver escrito 90, ângulo reto. Show? Ângulo de meia volta ou ângulo raso. O que seria meia volta ou um ângulo raso? Ó, presta atenção. Esse daqui é o nosso transferidor. Meia volta. Então, ele quando é meia volta, ele mede 180 graus. Geralmente é esse desenho aqui, tá? Quando vocês verem esse desenho aqui, ele é um ângulo raso ou de meia volta. Ele mede 180 graus. Ângulo de uma volta inteira, ó. Meia volta, meia volta. Juntei, é porque aqui não tá no mesmo tamanhozinho, mas ó, tá vendo? Deu um círculo. Esse círculo todo, em ângulos, ele tem 360 graus. Show de bola? Então, vamos lá. Ângulo de 90 graus, ângulo reto. Ângulo de meia volta ou ângulo raso, 180. Ângulo de uma volta inteira, 360. Agora, preste atenção nesse daqui. Ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que vai medir menos que 90 graus, tá? Então, olha só, lembra quando eu falei desse quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui vai me ajudar a identificar esse tipo de ângulo, porque geralmente eu não tenho transferidor. Como que eu vou fazer para ver se aquele ângulo mede mais que 90 graus? Vou desenhar um ângulo aqui que mede menos que 90 graus, ó. Só que eu não sei quanto ele mede. Aí, como que eu vou saber? Presta atenção. O ângulo reto, ele é uma reta deitada e em pé, certo? Então, ó, agora observe este ângulo, está deitado e deitado. Então, eu vou fazer o quê? Uma reta em pé, para me dar a minha base. Ó, fiz uma reta em pé. Tendo a reta em pé, ó, o ângulo de 90 graus seria aquele pedacinho ali todo, aquele quadradinho todo. Mas observe, se eu pintar aqui, ó, está faltando, tá vendo? Essa parte ser preenchida. Se está faltando é porque ele mede menos que 90 graus. Show? Então, quando for menor que 90 graus, é o ângulo agudo. Agora, observa o ângulo obtuso. Ó, vou desenhar. Uma reta aqui e agora eu faço essa grandona. Então, vamos lá. O ângulo reto são duas retas, a deitada e em pé. A deitada já está aqui. Então, eu vou traçar aqui, ó, a em pé. Tracei a em pé. Observe que meu ângulo reto seria isso daqui, certo? Só que agora vocês vão ver que é diferente desse, porque aqui, ó, falta ser preenchido. Esse espaço aqui, ó, sobrou. Tá vendo? O ângulo reto tá todo dentro aqui e tá faltando. Lógico que se está faltando é porque tem mais que 90 graus, tá? Então, é assim que vocês vão identificar sem o transferidor. Se ele mede mais que 90 ou menos que 90. Tendo essa base no ângulo reto.
Show? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês chamada bissetriz. Nome estranho pra caramba, né? Mas não é difícil não. O ângulo, a bissetriz, é um segmento que vai pegar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui bonitinho para vocês, tá? Galerinha, comecem a estudar que a prova já vai ser marcada, tá? Vou estar colocando esse vídeo e não esquecendo que vocês, quando assistir esse vídeo, vocês têm que colocar o nome lá no comentário pra gente saber quem está assistindo. Bissetriz, ó. Tracei um ângulo aqui, certo? Ó. Eu estou te dizendo que esse ângulo todo aqui, ó, vou até botar 2 tracinhos aqui, tá? Que esse ângulo todinho aqui, essa parte, essa abertura aqui, mede 60 graus, todo ele, 60 graus. Então, vamos lá. Ponto A, ponto B e o O. Então, esse ângulo, qual é o nomezinho dele mesmo? A, O, B. O ângulo A, O, B mede 60 graus. Show de bola? Até aí? Aí agora, presta atenção. Eu venho aqui com uma outra semi-reta. Eu vou traçar aqui, deixa eu pegar a caneta vermelha. Uma outra semi-reta, mas na origem mesmo, ó. Tá. Vou dar um nomezinho para essa semi-reta. Vou colocar o ponto C aqui. Então, vamos lá. Toda vez que você vê esses ângulos divididos assim, e tiver escrito que do meio é uma bissetriz, a palavrinha é bissetriz. O que a bissetriz fez no ângulo? Preste atenção. Ela dividiu o ângulo ao meio, na metade. O que é metade? 60 a metade de 60, 30. Ela fez 2 ângulos. Tá vendo? Ó, essas 2 aberturas aqui agora, essa abertura aqui e essa abertura aqui. Agora tem 2 aberturas, tá vendo? Ela dividiu o ângulo grandão, que era 60, ela agora parece 2 ângulos. E a bissetriz divide ao meio, ela divide por 2. 60 dividido por 2, então é 30. Então agora, ó, olha só, galerinha. A, O e esse daqui, C. A, O, C vai medir quanto? 30 graus. Como que eu sei que é 30 graus? Porque aqui está me informando que ele todo é 60. E tem uma bissetriz, ó, eu passei aqui uma linha e dividi o ângulo ao meio. Olha o de cima. C, O, B. Mede quanto? 30 graus, tá? Então, isso é uma bissetriz. A bissetriz é que fica no meio e divide o ângulo em 2 partes. E o valor dos ângulos novos que vão aparecer é a metade, é dividido por 2. Show de bola? Estudem que a nossa prova vai começar, tá? Vou gravar mais um vídeo, que é a outra segunda parte, pra gente dar finalização no nosso conteúdo do segundo bimestre, do primeiro bimestre. Ó, beijão e a gente já se vê daqui a pouco.